Graça e paz. Deus abençoe a todos. Nós estamos hoje com alguns textos separados, não fui eu que eu separei esses textos, tá? Esses textos aqui, o primeiro foi o Deuteronômio, que fala sobre graça e compaixão. O povo de Israel, que havia sido agraciado por Deus, deveria, nas suas instituições, usar da mesma forma para com os necessitados, da mesma graça, compaixão, misericórdia. Toda a legislação mosaica, conforme transmitida ao povo, ela tem esses princípios. O princípio da misericórdia, misericórdia permanente, misericórdia em ação. E o estabelecimento de leis que priorizassem esse valor e essa verdade. O mundo antigo também era um mundo de muito cada um por si. O povo de Israel, nas suas instituições, deveria pautar pelo cuidado com os órfãos, com as viúvas, com os estrangeiros, e todos deveriam ser tratados debaixo da mesma graça, debaixo da mesma justiça, e há uma preocupação em se impor limites a absolutamente tudo para o povo de Israel em todas as circunstâncias da vida. A legislação judaica trata de absolutamente tudo, das roupas, da alimentação, da oração, da, da vida familiar, da vida religiosa, absolutamente tudo está sendo tratado pela legislação de Moisés. Agora, o texto que se segue é o texto do apóstolo Paulo a Timóteo. Eu gravei um vídeo aqui, mas eu não gostei muito do resultado. Estamos reapresentando. O Timóteo foi encaminhado pelo apóstolo Paulo para organizar a igreja. Ou seja, aquele primeiro momento, daquele despertamento de fé, de vida, de comunhão, agora necessitava de um refinamento, de uma adequação, de uma correção de rumos, meios para garantir que a igreja de Cristo Jesus se fosse moldada, fosse pautada pela palavra de Deus. E nas dificuldades que enfrentavam, os apóstolos, não é só Paulo, né, os apóstolos procuram suprir a carência e a necessidade das igrejas. O capítulo 5, no título aqui, fala recomendação aos pastores. Na Bíblia, todos os ofícios são tratados, toda a legislação, ela trata dos ofícios dos ministérios religiosos publicamente. Não é uma legislação separada, tá bom? É um só povo, uma só graça, uma só lei, um único propósito e um único objetivo. E os textos do Novo Testamento em Cristo Jesus seguem o mesmo princípio. Os ministros não estão separados da igreja, as igrejas não estão apartadas dos ministros. Os ministros não são nada, absolutamente nada, diferentes da igreja em si, muito embora desempenhem um papel importante, desempenhem um papel no que diz respeito à edificação, ao fortalecimento. Alguém usou uma expressão de pastoreio mútuo, né? Cuidando uns dos outros. É sempre mais fácil no livro, na literatura, na interpretação. No viver diário, nós sabemos que as igrejas cristãs se organizaram de formas diferentes. O apóstolo Paulo aqui, quando escreve, no verso 17 do capítulo 5, aos presbíteros que administram bem a igreja, os presbíteros são dignos de dobrados honorários, principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e do ensino. Presbítero. Presbítero aqui é sinônimo de ancião, é sinônimo de pastor, sinônimo de bispo, tá? Não havia hierarquias, tá bom? Havia reconhecimento no tocante a ministérios, o ofício, o ministério apostólico, eles eram reconhecidos pela igreja, dada ao conhecimento que tinham de Cristo Jesus pessoalmente. Então, era uma classe, uma categoria. Nem sempre isso funcionava como uma hierarquia, porque as igrejas se organizavam. Os apóstolos
supervisionavam, abençoavam as igrejas, orientavam, organizavam as igrejas. E os apóstolos, principalmente, instruíam, guarneciam a igreja de tudo aqueles que eles haviam sido guarnecidos pelo Espírito Santo, por Cristo Jesus. É uma transmissão de conhecimento, é permitir que a sua vida seja um caminho, um canal da graça de Deus, abençoando os outros, da mesma maneira como você o foi. Os apóstolos exercem uma autoridade, tá? Uma autoridade. São, onde são reconhecidos, mas de vez em quando surgiu uma igreja que não reconhecia ninguém. Não precisamos de vocês. Aí lidava-se com essas questões conforme a necessidade. Então, primeiramente, fala-se aqui da questão do apoio financeiro, do sustento dos ministros. O apóstolo Paulo cita um duplo ministério aqui, né, o da pregação e do ensino. Nós sabemos que nem todos que pregam também têm a mesma facilidade para ensinar. Nem todos que têm facilidade para ensinar têm a mesma facilidade para pregar, tá? Quem desenvolve as duas atividades, pregando o evangelho e ensinando, o apóstolo recomenda que recebam até o dobro, um auxílio em dobro. Naquele período, isso aqui não era profissão, não se vivia do evangelho, não se vivia. Isso aqui seria para auxiliar no custeio. O que o apóstolo recomenda é que os ministros normalmente tivessem uma atividade profissional, ele não vê mal nenhum, porque os rabinos também eram assim ensinados, porque em momentos de dificuldades, em momentos de calamidade, quando as instituições não podiam sustentá-los, eles tinham meios para se sustentarem. E também porque a pessoa que vive um ofício, um trabalho, ela está em contato direto com com o mundo, com a sociedade, como ela o é. Ela não fica alienada. O ministério não deve ser desculpa para a alienação social, cultural, tá bom? Porque isso não ajuda em absolutamente nada, não auxilia ninguém. O chamado é manter-se incontaminado, mas não necessariamente isolado, tá? Então o apóstolo Paulo reconhece o direito de que os ministros dos evangelhos recebam apoio financeiros das igrejas. Recebam. Ele evitava, nas igrejas onde ele ministrava, ele evitava receber apoio. Entretanto, ele aceitava o apoio das igrejas por onde ele ministrou quando estava em atividade missionária em outras igrejas. Tá? Essa é a conduta do apóstolo Paulo. Por quê? Estou aqui porque Deus me chamou para isso. Deus se revelou para mim. Cristo Jesus se revelou para mim e me convocou. Eu estou aqui servindo a Cristo Jesus. Ele tinha uma postura muito própria, muito dele. Ele não, mas quando ele está organizando as igrejas, ele compreende essa diferenciação. Ninguém foi chamado para ser apóstolo, a não ser aqueles que foram assim convocados por Cristo Jesus. E a igreja deve constituir a sua liderança, deve constituir aí os seus ministérios. Nos dias apostólicos, o ministério das igrejas era plural, era um grupo de homens que ministrava a pregação e o ensino, tá? Não eram um, não eram vários os indivíduos. Diferente de hoje aí, em que as organizações das igrejas estabelecem uma hierarquia, o que está em alta aí já faz algum tempo, em alguns ambientes, é a ideia do líder executivo, né, que ele parece um executivo de multinacionais ou de empresa. Para mim, é a mais infeliz e desgraçada perspectiva de um ministro do Evangelho. Essa ideia do executivo. Estamos aqui para gerar a roda, para fazer dinheiro, para isso, para aquilo, para aquilo outro. Para mim, é a mais miserável perspectiva apresentada através da história da igreja, tá? Eu entendo que o ministro deve ser uma referência espiritual. O ministro, as lideranças devem ser como que um farol aí, como que uma luz, tá? Mas a visão que está aí é a do mercado religioso, é a espiritualidade que nós temos hoje em dia. Né? Espiritualidade
envolta com questões financeiras, econômicas e políticas. Está aí o resultado, né? Cristãos vivendo uma angústia, uma ansiedade, depressão, aflição, e o apóstolo Paulo está regulamentando os dias dele. A igreja de hoje, cada qual é responsável pelo caminho que toma, pelas decisões que toma, e nós pedimos humildemente a Deus que se compadeça do seu povo e estabeleça uma liderança espiritualmente saudável e espiritualmente relevante. O apóstolo Paulo continua orientando o jovem Timóteo. Porquanto as escrituras declaram: não amordaces a boca do boi quando estiver debulhando o cereal, e ainda, digno é o trabalhador do seu salário. O apóstolo Paulo usa o texto que nós lemos atrás aqui de Deuteronômio, tá? O ministro, ainda que ele não tenha uma preocupação financeira, e não deve ser o ministro com objetivo financeiro de enriquecer as custas do evangelho, mas também ele não tem que empobrecer, passar necessidades para servir. Então ele usa essa figura retirada dos textos mosaicos para afirmar, né? O ministério não é também uma condenação à miséria, à pobreza e à fome. Ele pode e deve participar da riqueza fornecida por Deus à igreja, tá? Então, um cuidado mútuo. Quem recebe coisas espirituais pode retribuir com coisas materiais, tá? É esse o caminho, esse o propósito. Um cuidando do outro, um ajudando o outro. Pelo menos esse é o pensamento, essa é a intenção. Também, no que diz respeito aos ministros, ele fala: não aceite acusação contra um presbítero se não houver mais de 2 ou 3 testemunhas. Por quê? Porque a pessoa, querendo ou não, ao envolver-se no ministério, ele se torna alvo de atenção, ele desperta a atenção das pessoas pela maneira como ele exerce o seu ofício. E isso pode gerar aí sentimentos que não não são os adequados na igreja, como a inveja, como os ciúmes. Então, no que diz respeito à acusação contra os ministros religiosos, se não tiver 2 ou 3 pessoas que participaram, que estiveram ali, nem pare para ouvir, tá? Que é só a inveja, ciúmes. É mais complicado quando são esses ciúmes envolvendo os próprios ministros. Quanto aos que vivem na prática do pecado, olha que coisa triste, né? Já naqueles dias, havia entre as lideranças pessoas que estavam vivendo debaixo do pecado. E o apóstolo Paulo recomenda aqui que esses sejam advertidos, repreendidos na presença de todos os ministros. Então, quando ele separava ali os ministros para oficiar, para ministrar, para supervisionar, para cuidar, para orientar, e esses que estavam em pecados deviam ser ali repreendidos, para que o temor estivesse presente na vida de todos. Uma das causas do fracasso ministerial é a falta de supervisão. É a falta de supervisão. A partir do momento em que o ministro é tratado como uma autoridade, ele foge da supervisão da igreja ou do povo comum. Não deveria haver esse pensamento, mas há. Né? Então, quando vivem como se tivessem ali uma espécie de imunidade à lei, uma imunidade aos regramentos que devem conduzir a vida de todos, via de regra, a pessoa descamba para o erro, descamba para a heresia, descamba para o pecado, para o orgulho. A falta de supervisão é uma das maiores tragédias na vida dos ministros cristãos. Não havendo supervisão, não há apoio. Veja que o apóstolo Paulo tão preocupado estava que ele enviava Timóteo, Tito e vários outros colaboradores. Quando ele não podia, ele enviava esses seus auxiliares não só com as cartas, mas também para que eles permanecessem por um período abençoando aquelas igrejas, com o objetivo de reconduzi-las à graça de Deus, colocando-as no caminho correto, conduzindo-as no caminho pretendido por Deus através do Evangelho de Cristo Jesus. Então havia uma supervisão constante
e permanente. Os ministros, os pastores, eram também pastoreados, eram também cuidados e, via de regra, frequentemente alertados quanto aos riscos que corriam, tá? Eu te exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procures obedecer todas essas instruções sem parcialidades e não faças nada por partidarismo. E também Paulo, que está pastoreando através de Timóteo, continua pastoreando Timóteo. Ó, cuidado, faça o que é certo do jeito certo. Não se envolva com grupos, não se envolva com visões particulares ou pessoais. Cumpre o teu ministério. E diz: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Ou essa versão diz: não imponhas as mãos precipitadamente sobre ninguém, sobre alguém, nem participes dos pecados dos outros. Conserva-te, pois, em pureza de vida. Primeiro, Timóteo, cuida de você, cuida do seu ministério, cuida da sua vida. Não se envolva a ponto de correr o risco de ser arrastado pelo pecado dos outros. Que a pessoa fala: eu sei que o Senhor vai salvar, o Senhor vai restaurar. Não, você não sabe. Você não sabe. Nós não sabemos de absolutamente nada. Nós sabemos Nós sabemos do que a palavra de Deus, do que o Espírito de Deus revela às nossas mentes, aos nossos corações, aos nossos entendimentos. Mas, quando nos dispomos a nos envolver na vida de alguém, deve ser com a devida reserva, com a devida cautela. Não se identifica, não reconhecer, não tenha pressa para reconhecer. Alguns entendem que essa imposição de mão seria não tenha pressa para ordenar alguém ao ministério. Não era esse o pensamento de ordenação, de imposição, tá? De contratação. Naquele período, esperava-se que o Espírito Santo levantasse os indivíduos que seriam os instrumentos para a edificação da igreja. E o Espírito Santo tinha uma liberdade muito grande naqueles dias para agir, e assim o agia. É a ideia da identificação. Talvez Timóteo, por ver talento, por ver capacidade, estivesse preocupado em resgatar alguns desses ministros que estavam no pecado, preocupado em restaurar a vida, restaurar o ministério daqueles indivíduos. Isso é muito importante. Mas o apóstolo Paulo: não tenha pressa, não tenha pressa. O apóstolo Paulo, na sua experiência, o apóstolo Paulo, na inspiração do Espírito Santo, não tenha pressa, não se confunda. Não confunda as suas emoções com o plano de Deus. Não confunda os seus pensamentos, as suas intenções com as intenções do Espírito Santo. Haja sem parcialidade. Porque tentar salvar o pecador não é responsabilidade sua, porque os pecados dessa pessoa já foram suportados por Cristo Jesus lá na cruz. Então, essa responsabilidade nunca foi sua, Timóteo. A responsabilidade pela salvação dessas vidas é de Deus, que se revela em Cristo Jesus, que deixou o seu Santo Espírito. Então, você ensina, transmita a verdade. Se a pessoa se arrepende, amém. Se não se arrepende, amém também. Tá? Mas você não deve permitir nunca se envolver a ponto de ser arrastado pelos pecados do outro. O ministro deve ser luz. O ministro deve ser inspiração espiritual. O ministro deve ser uma referência espiritual. Então, cuidado para que a sua luz não se transforme em trevas. Cuidado com as boas intenções. Cuidado com as emoções. Tá? E ele fala: por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades, não beba somente água, mas também um pouco de vinho. Timóteo era um jovem muito dedicado, muito empenhado. O vinho é bebida comum em todo o Mediterrâneo. Aí está uma das coisas aí que às vezes nós nos vemos aí, debate, já não tem mais idade nem saúde para isso. Eu sou contra a mentira. Eu sou contra a mentira.
Os apóstolos bebiam? Bebiam. Porque o vinho era parte até do ofício no templo. Tá? O vinho estava presente lá nas ofertas, nas libações. O vinho estava presente. O vinho estava presente na vida de Jesus, na vida dos apóstolos, toda a cultura judaica. O vinho está presente até nas cerimônias religiosas, até hoje. Ninguém é obrigado a beber vinho. As pessoas que têm problema com álcool, recomenda-se que não o faça. Beba água, beba suco, qualquer outra coisa. O que nós não concordamos é com a mentira. Sabe-se dos males que o alcoolismo causa à humanidade, à família, à sociedade. O álcool é um dos mais poderosos entorpecentes que existem. Tá? O álcool causa entorpecimento, sim. E pessoas entorpecidas fazem coisas inconvenientes, indecentes, que em estado de consciência, normalmente, graças a Deus, não o fariam. Então, o álcool é um risco, o álcool é um perigo. Mas o apóstolo Paulo está falando de pessoas regradas, de pessoas que reconhecem os limites. Timóteo, não seja tão santo, tão puro, a ponto de abrir mão dos recursos disponíveis para o cuidado da sua saúde. O uso medicinal aqui está sendo proposto pelo apóstolo Paulo. Cuidar da gastrite, da úlcera. Hoje a indústria farmacêutica aí disponibiliza aí uma enxurrada de medicação, você crente aí muito puro, né? Toma e consiga nos remédios. Seria insensatez você abrir mão dos medicamentos, abrir mão de cuidar da sua saúde, porque você acha que só Deus pode cuidar de você. Não, você tem que se cuidar. O milagre só Deus pode realizar. Então, o que não concordamos é com a mentira, nem que seja com boa intenção. Ah, a Bíblia proíbe. Não seja ridículo, não seja mentiroso. Qualquer criança entra no computador, entra lá, álcool e fé, álcool e religião, álcool e cristianismo. E a Bíblia não contém uma proibição, porque era uma prática comum no ambiente cultural da sociedade. Né? Até hoje no Mediterrâneo lá, você falar aí, pessoal italiano, espanhol, português, aí, eu não bebo, mas é vinho. Vinho não é nem, eles nem consideram bebida, o vinho, de tão comum que é, de tão frequente que é, o vinho na alimentação, na vida diária. Então, se você, sua congregação, tem problemas com o álcool, você deve orientar constantemente as pessoas a abrirem mão do consumo ou moderarem o consumo, tá? Porque a Bíblia assim o recomenda. A moderação é boa e abster-se é melhor ainda. É melhor ainda, tá? Agora, usar a Bíblia, a palavra de Deus, dizer que está proibido, isso não faz nenhum sentido, porque você perderá a legitimidade da sua autoridade, tá? Vão perceber que você está mandando, com boa intenção, mas é uma mentira. É uma mentira. Então, a mentira nunca é um bom auxílio. A mentira não é um bom amigo. A mentira não é um conselheiro. A mentira jaz em Satanás, tá? Tentar manipular para criar um impacto rápido, porque o verdadeiro cristão não seja ridículo, não devemos ser ridículos. Como o apóstolo Paulo está convidando o jovem Timóteo também. Não queira ser assim também tão puro, você cuida de si mesmo, cuida da sua vida, do seu ministério. Agora, não abra mão dos meios disponíveis para o cuidado da sua saúde. O consumo moderado de álcool é recomendado historicamente para algumas dessas questões, tá? Sempre o foi. Hoje nós temos aí a indústria farmacêutica. Recomendamos que uma vida equilibrada, uma vida razoável, uma vida pautada pelas regras sugeridas pela palavra de Deus, seja moderação, podem resultar na cura da ansiedade, da depressão, do esgotamento, né, essas gastrites constantes, e por aí afora. É a maneira como se vive. E o apóstolo Paulo está trazendo Timóteo também a realidade de si. Você não é substituto de Jesus nem do Espírito Santo. Você é ministro do Evangelho e está atuando para fortalecer os ministros da igreja para a edificação do corpo de Cristo. Viva
a vida comum, a vida regular, sem excessos, sem devaneios. É melhor não beber, é melhor não consumir álcool, principalmente quem tem um histórico aí de alcoólatra, né, de alcoolismo. É melhor não, é melhor o caminho da sobriedade. Lembrando sempre que, infelizmente, a embriaguez alcoólica, ela é horrível, ela é terrível. Mas não é só o álcool que produz embriaguez. Tem muito cristão embriagado aí pelo próprio ambiente eclesiástico, pelo próprio ambiente religioso. Ele está entorpecido, vivendo fora de si, no anseio de um avivamento, no anseio de um despertamento, no anseio de uma experiência mais intensa e íntima com o Todo-Poderoso Deus, estão caindo aí nas armadilhas do entorpecimento doutrinário, espiritual e por aí afora, tá? Existe o risco de embriaguez que não por álcool. Embriagado pelas paixões, pelas emoções, pelos sentimentos, tá bom? Embriagado pelo amor a si mesmo, tá? Embriagado entorpecido pela ganância e por aí afora. Então, o entorpecimento é totalmente equivocado, é totalmente condenado pelas escrituras, por princípio, a menos que você queira passar, tem que passar por uma cirurgia, aí o entorpecimento será muito bem-vindo. A indústria médico-farmacêutica aí dispõe de medicamentos que possibilitam o tratamento. Então, equilíbrio. O que é saudável é bom. Evitar-se aí o ridículo, tá? Por causa do estômago, e ele fala, já naqueles dias, né? Tempos de revelação. O Espírito de Deus continua atuando, trazendo à tona a verdade. Ou seja, está dizendo para Timóteo, não tenha pressa em absolutamente nada, porque os pecados de alguns homens aparecem antes mesmo de serem julgados. Os de outros são descobertos depois. Da mesma forma, as boas obras se tornam evidentes, enquanto as obras más não podem permanecer ocultas. Não precisa ficar preocupado. Não prejulgue. Não julgue antecipadamente. Não é o que você pensa. Não confunda os seus pensamentos com a ação do Espírito Santo. Ele está falando dos ministérios. O tempo se encarrega de trazer a verdade à tona. O tempo se encarrega, porque o Espírito Santo vai trabalhando, vai atuando na vida dos indivíduos, revelando o que eles têm nos seus corações, nas suas mentes, quais são as suas verdadeiras intenções, quais são os verdadeiros propósitos do coração e da mente humana. Por isso que ele recomenda a Timóteo a cuidar de si mesmo, a não se envolver com o ministério das outras pessoas, não se envolver a ponto de querer resgatar um ou descartar o outro. Não, Timóteo. Cumpre o seu ministério, cuida da sua vida, cuida de você, cuida da sua saúde, cuide dos seus negócios. A igreja de Deus é cuidada pelo próprio Deus. A igreja de Cristo está debaixo do domínio de Cristo Jesus e ele se encarrega de revelar a natureza dos corações daquele que se dispõe a servi-lo. Deus Todo-Poderoso te abençoe.